Você que se prepara para o OAB precisa entender um princípio importante que pode te ajudar a acertar uma questão na prova de primeira fase ou até mesmo utilizar como fundamento de uma peça prático-profissional. Eu estou falando sobre o princípio da isonomia, também chamado por alguns da doutrina como princípio da igualdade. E aí na nossa Constituição, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aqui a gente tem um reflexo tipicamente do princípio da igualdade, que é dar tratamento igual àqueles que estão em uma situação de igualdade. E, por outro lado, dar tratamento desigual àqueles que estão em uma situação de desigualdade. Existe uma expressão muito comum no âmbito do direito, é tratar os iguais nos aspectos de igualdade e tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Obviamente que a gente tem contornos da igualdade na lei, que é aquela igualdade direcionada ao legislador, mas também igualdade perante a lei, aos aplicadores do direito, aos intérpretes e principalmente o poder judiciário no âmbito da sua atividade jurisdicional. Esse tema, ele é muito importante, tendo em vista diversos julgados que já foram realizados, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à incidência do princípio da igualdade. Por exemplo, o STF entendeu que é constitucional as ações afirmativas, estabelecimento, por exemplo, de cota nas universidades, estabelecimento de reservas de vagas em universidades para negros e índios, programas de bolsas de estudo nas universidades privadas para quem tem uma renda familiar de pequena monta. E a gente tem outras decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal que vale uma compreensão no que diz respeito ao princípio da igualdade. Por exemplo, cotas raciais em concurso público. O STF entendeu que é constitucional, que é possível que seja utilizado ou sejam utilizados esses critérios de autodeclaração ou de heteroidentificação, por exemplo, na realização de um concurso. E hoje, na prática, a gente já tem visto isso na realização dos concursos públicos por todo o Brasil. Tá? Esse é um tema interessante. Eu quero destacar ainda para vocês que a gente pode pensar na isonomia hoje, não só o que está previsto na Constituição, isonomia na lei ou no texto constitucional, mas perante, ou melhor, do ponto de vista material, que é a concretude, a realidade social, e que deve observar muitas vezes um outro princípio, que é o princípio da razoabilidade. No aspecto da jurisprudência do STF em relação a concursos públicos, muito se discutiu sobre a previsão do limite de idade, por exemplo, para determinados concursos. Será que é possível? Será que viola a isonomia, já que está sendo estabelecido um limite de idade, por exemplo, para se realizar um concurso da Polícia Militar ou das Forças Armadas? E aí o Supremo entendeu que a previsão de limite de idade previsto em concurso público, existindo lei, estabelecendo esta previsão, não pode ser só em edital, mas existindo em lei, essa medida ela é constitucional. A gente tem a súmula 683 do STF nesse sentido, é um limite razoável. Poxa, o poder público, a Polícia Militar, não faz o menor sentido para uma atividade combativa, para uma atividade repressiva, o ingresso de pessoas com idade avançada, tá? Que vão precisar da força física, da capacidade para o desempenho de uma atividade como é no âmbito da Polícia Militar. O STF entendeu, por exemplo, que não afrontaria o princípio da isonomia critérios distintivos de promoção no corpo integrante feminino e masculino no âmbito das Forças Armadas. Olha, eu tenho um concurso que é específico para o corpo feminino, ou um concurso específico para agente penitenciário, por exemplo, que vai abarcar somente presas mulheres. Então, não viola a isonomia, pelo contrário, reforça, já que você tem outros elementos ali envolvidos, você tem as revistas íntimas, etc, etc. E aí, dentro desse contexto um pouquinho mais recente, vale trazer aqui para o nosso estudo, o Supremo entendeu que o princípio da igualdade
também busca impedir discriminações em virtude da identidade de gênero, tá? Então, com isso, reconheceu aos transgêneros o direito de alteração do nome e do gênero em relação à disposição de sexo no registro civil. É uma decisão mais recente, esse processo independentemente da realização de cirurgia ou até mesmo algum tratamento hormonal, tá? Poxa, professor, como é que isso pode cair numa prova do OAB? Numa prova de primeira fase, esses exemplos que eu citei aqui, eles podem ser utilizados pela FGV para montar uma questão objetiva. Vai montar um casinho prático e vai exigir de você o conhecimento. Olha, isso aqui viola a isonomia? Em uma das alternativas vai constar lá, olha, viola o princípio da igualdade, já que a Constituição diz tratamento igual entre homens e mulheres nos termos da Constituição. Nesse caso, o Supremo entende que não viola a igualdade, pelo contrário, reforça a isonomia, tratando situações desiguais na medida de suas desigualdades. Ou até mesmo um casinho, por exemplo, de limite de idade para concurso público. Numa prova de segunda fase, ela também pode exigir isso de você. O conhecimento do texto constitucional, o conhecimento de uma súmula, nesse exemplo aqui, no que diz respeito à administração pública, para que você possa responder, olha, há uma violação de direito fundamental e, nesse caso, o próprio Supremo já entendeu que não haveria que se falar em desrespeito, né, à isonomia, pelo contrário, se reforça a isonomia quando há o tratamento de desiguais na medida de suas desigualdades, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, aproveite para espalhar este vídeo aí a todos os amigos, a todos os colegas que se preparam para o exame do OAB e que eventualmente gostariam de receber essa dica para acertar uma questão na prova do exame de ordem. A gente se encontra numa próxima oportunidade, lembrando que aqui no canal tem várias outras dicas no tema do artigo 5º da Constituição. Estou comentando artigo a artigo para que a gente possa conhecer a nossa querida Constituição, a nossa Carta Magna em todos os seus aspectos. Obviamente que os principais dispositivos da Constituição que caem na prova da OAB serão mais detalhados aqui no nosso estudo, mas a gente vai passar não só pelo artigo 5º, como também vamos passar pelo tema dos direitos políticos, pelo tema da organização do Estado. Vai anotando aí na sua agenda que logo, logo esse conteúdo vai aparecer aqui na nossa playlist, tá bom? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Tchau, tchau.